de forma que eles se tornam iniquidade em nós. Nós já não conseguimos notar que é pecado. Fazemos sem consciência, porque já a nossa consciência cauterizou. Nós pedimos em nome de Jesus, desperta, Espírito Santo, aos teus filhos, cada vez que eles pecarem contra ti. Nós pedimos ao Espírito Santo de Deus, desperte na hora. O Senhor que atua como convencimento do pecado, da justiça e do juízo, atue na vida dos seus filhos. Venha, Senhor, restaurando. Venha, Senhor, modificando, santificando, para quando o Senhor vier, nós iremos contigo, nós irmos contigo, Pai. Somos herdeiros dessa graça que o Senhor nos dê, que o Senhor nos conceda, mas que haja um trabalhar todo do Teu Espírito Santo sobre nós, Pai. E foi de graça que eu recebi. O que o mundo não pôde comprar, e de tanto eu buscar ser aceito por ti, me surpreende o seu amor que sempre me cercou, e com toda essa graça me ensinou a acreditar que não sou mais eu quem vivo, e é você quem vive em mim. Vive em mim. E foi de graça que eu recebi. Foi de graça, você recebeu o perdão de Deus. Você já está purificado. Você já está transformado no sangue de Jesus. O mundo não pôde comprar, mas foi Ele quem deu a vossa herança. Deu a você essa graça redentora sobre a sua vida. O que o mundo não pôde comprar, e de tanto eu buscar ser aceito por ti, me surpreende o seu amor que sempre me cercou, e com toda essa graça me ensinou a acreditar que não é mais você quem vive, mas é Cristo que vive em você, quem vive em mim. Vive em mim, quem vive em mim, quem vive em mim. Muito bom esse momento de adoração, Senhor. Vamos permanecer nesse mesmo sentimento de adoração, Senhor. E vamos abrir a nossa Bíblia, os que estão aqui e os que estão em casa também. No livro de Mateus, no capítulo 6. Mateus, fácil de achar, em um dos textos mais conhecidos, que é o Sermão da Montanha. Mateus 6. Primeiro livro do Novo Testamento, no capítulo 6, a partir do versículo 19. Você que está aí na sua casa, que tem uma Bíblia disponível, abra também a palavra do Senhor. Não se conforme somente em escutar, mas abra a palavra, porque a gente tem que conferir tudo que nos é dado. E é muito importante que a gente leia. Mateus 6, 19 diz assim: não os acumuleis para vós outros tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde ladrões arrombam para roubar. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde nem a traça
nem a ferrugem pode destruir, e onde ladrões não arrombam e roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Amém? A palavra do Senhor, Ele vem falando sobre tesouro. E quando a gente fala de tesouro, muita gente já entende que é dinheiro. Mas tesouro, na verdade, não é apenas dinheiro. É aquilo que você dá valor. E quais são os seus valores e quais são as suas prioridades? Qual é aquilo que na sua vida lhe controla? Controla os seus sentimentos. Aquilo que está controlando a sua vida, aquilo é um tesouro. Por isso que a palavra vem dizendo assim: não junte, não faça coisas na terra o seu tesouro. Mas existe um tesouro que ninguém pode roubar, que traça nenhuma destrói. Se você coloca uma pessoa nessa terra como seu tesouro, chega o dia que ela morre e o seu tesouro morre junto. Se você coloca o seu tesouro na sua vida financeira, chega um dia em que ela é abalada e junto é abalada toda a sua vida e muitas vezes é destruído. E muitas pessoas se deixam destruir toda a vida por causa de uma situação financeira. Mas a palavra fala: onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Então reveja os valores, de onde você tem colocado os seus tesouros, de onde você tem colocado aquilo que você tem como valoroso, como você tem como prioridade. Porque a intenção de Satanás, o nosso adversário, não é destruir as áreas da sua vida, o seu casamento, a sua vida financeira. É destruir, é isso que a gente cantou aqui, isso que a gente leu, aquilo que não se pode roubar, aquilo que não se pode comprar, aquilo que não é comércio, a presença de Deus na nossa vida, aquilo que você não fez nada para merecer, mas nos foi dado, me foi dado como graça. É aquilo que Satanás quer me roubar. E ele usa dessas coisas, de instrumentos, de pessoas, para tentar tirar da nossa vida aquilo que nós gostamos, que nós queremos, que muitas vezes precisamos. Como ele continua aqui no outro texto, ele vem dizendo sobre não estejam ansiosos por coisa alguma, sobre o que vocês devem investir ou o que vocês devem comer. Mas coloque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Isso fala de prioridade. Na nossa vida, o Senhor é prioridade. Aquilo que muitas vezes nós temos de valoroso, que nós nos apegamos, mas nós sabemos que prioridade, o nosso tesouro, a gente não junta aqui. Não são coisas e nem são pessoas, mas é aquilo que não se pode comprar, que não se pode destruir, que não se rouba, como a palavra falou aqui. Ninguém rouba a paz, ninguém consegue roubar, ninguém rouba a sua saúde, porque é Ele que me sustenta, é Ele que tem me dado. Então, em forma de gratidão, sabendo que é Ele o nosso maior tesouro, e sabendo que não é aqui nessa terra que nós devemos acumular. Não é, quando eu falo isso, não é fazer um voto de pobreza, não. Mas é saber que isso não é o meu tesouro. Isso é riqueza, mas não é o meu tesouro. É ali não estará o meu e nem o seu coração. Amém? Você que trouxe a esse lugar o seu dízimo e a sua oferta, pode vir aqui na frente e depositar ao Senhor em gratidão, sabendo que é Ele o nosso tesouro, aquilo que nós temos de maior valor. Porque o mundo não pode comprar, e foi de graça que eu recebi. Porque o mundo não pode comprar.
Nós te agradecemos, Pai, por cada pessoa que está aqui ou que está na sua casa e que tem um coração grato e te reconhece como um verdadeiro tesouro, como aquilo de maior valor na nossa vida. Nós te colocamos, Pai, num lugar de supremacia em nossa vida, onde o Senhor tem todo o poder e tem todo o controle das nossas vidas. Nos ajuda, Pai, a desapegar das coisas que não vêm de Ti, das coisas que muitas vezes são necessárias, mas que não devem ocupar lugar de tesouro em nosso coração, que não deve deter a nossa paz, o nosso amor, mas que o Senhor seja aquele que nós tenhamos por tesouro, que o Senhor seja o nosso tesouro, seja a nossa herança, seja aquilo que nós temos de maior valor. Nós te agradecemos, Pai, porque nenhum dia o Senhor tem nos abandonado. O Senhor tem estado conosco todos os dias, trazendo suprimento, trazendo uma palavra, trazendo um alívio espiritual, um alívio emocional, porque o Senhor tem nos sustentado em todas as áreas da nossa vida, Pai. Nós te agradecemos por tudo e te bendizemos. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, a graça e a paz do Senhor a todos. Nós estamos nesse culto festivo. Estamos juntos mais uma noite. Para a glória de Deus, tantos irmãos que estão conectados conosco, que estão de longe, como aqueles que estão aqui presencialmente. Isso, estamos juntos, em unidade. E isso é o que representa essa mesa que é posta aqui. A mesa que nós chamamos a Santa Ceia do Senhor. Não é dos homens, é do Senhor. Hoje é um culto festivo e é uma ordenança do Senhor. Só existem duas ordenanças que o Senhor nos deu como igreja. Uma é o batismo e a outra é a ceia. E é muito bom nós guardarmos. É muito bom estarmos unidos. É muito bom estarmos em comunhão. Então, o Senhor nos pede tão pouco, né? Ele nos dá tantas coisas. Ele é fiel em tantas coisas. Ele nos abençoa tanto. E naquilo que Ele nos pede, importa que a gente possa estar se esforçando para ser fiel, para oferecer o nosso tesouro. E aqui, como já foi dito, não só as coisas materiais, mas principalmente a disposição do nosso coração de fazer o melhor. Às vezes acontecem obstáculos na nossa vida. Hoje mesmo no culto, né, durante a transmissão, houve um obstáculo que houve na transmissão pelo YouTube, mas o Senhor, Ele é fiel para fazer com que a gente supere todos os obstáculos. Ele nos dá recurso, Ele nos dá sabedoria, Ele faz com que possamos vencer. Obstáculo pode sim acontecer, mas sabe, diante de mim e diante de você, o Senhor coloca assim, ó, uma mesa farta. E Ele diz lá em Salmo 23 que Ele coloca uma mesa farta na presença dos nossos adversários. Quer dizer, na presença das lutas, na presença dos obstáculos, nós temos diante de nós uma mesa farta, colocada, sabe por quem? Pelo Senhor Jesus. Glória a Deus. Ele mesmo, Ele vem pessoalmente para colocar para mim, para você, essa mesa farta, para nos dar tudo aquilo que nós precisamos, que nós possamos retribuir a Ele, sabe? Com relação à sua saúde, é Ele quem te guarda. Ele diz que a gente não deve se preocupar com as coisas dessa terra, com as coisas dessa vida, porque é fiel aquele que nos guarda, é fiel o guarda de Israel, Ele é fiel. Ele é fiel em todo o tempo. Ele é fiel. É o Senhor quem diz isso. Glorifica o nome dEle. É por isso que a palavra nos aconselha a proclamar o nome dEle em tempo e fora de tempo, em todo tempo. Nós dizemos, Deus é bom.
Deus é bom. Deus é bom. Não é à toa que os anjos de Deus, o tempo todo, glorificam o nome de Jesus de dia e de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo. O Senhor, Ele é santo, santo, santo. Sabe por quê? Porque não existe ninguém igual a Ele. Não existe ninguém tão bom quanto Ele. Não existe ninguém que possa suprir o nosso coração e as nossas necessidades. Não existe ninguém que possa atender aquilo que está no nosso coração. Às vezes a gente busca em tantas coisas, mas Deus está dizendo: olha, sou eu. Sou eu, aquele. Olha, se Ele coloca diante de nós uma mesa, que dirá Ele? A gente fica olhando para a mesa, né? E o dono da mesa? Ele é muito melhor. Ele é muito melhor. É por isso que o filho pródigo, ele disse assim: na casa do meu pai, quando ele volta, né? Antes de voltar, ele reflete. E ele diz assim: na casa do meu pai não falta nada. Só que no caminho, quando ele está voltando, antes de chegar na casa do pai, quem é que ele encontra? Ele encontra o pai. E o pai vem, abraça ele, coloca nele um anel no dedo, como símbolo de aliança, vestes novas, sandálias nos seus pés, e faz uma festa, um banquete para ele, e restaura a posição de filho, e diz: você é o meu filho. E ele está dizendo para você. Às vezes tem pessoas aqui que dizem que ouviram outras informações a seu respeito, mas Deus está dizendo para você nessa noite: você é meu filho amado. Você é minha filha amada. Não deixe nenhuma outra informação chegar a você. Você é meu filho. Você é minha filha. Às vezes nós mesmos pensamos menos a nosso respeito. Não deixe que isso chegue ao seu coração. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Amado, cuidado, cuidada por Ele. Ele diz que até os fios do nosso cabelo, Ele conhece, Ele sabe o número. Quer dizer, nas mínimas coisas, Deus cuida de nós. Ele cuida tanto que Ele enviou para trazer a palavra hoje uma pessoa lá de longe, lá de Arapiraca, que vai ministrar a palavra hoje, em nome de Jesus. Então eu quero convidar o diácono Lindomar, em nome de Jesus, que vai ministrar a palavra. E eu quero convidar você que está na sua casa, está pegando já para você estar participando conosco da ceia. Você pega o suco de uva, pega o pão, deixa pertinho, que logo após a palavra a gente vai celebrar a ceia do Senhor. Amém? Glória a Deus. Amém. Boa noite aos irmãos do YouTube e os irmãos. Esqueci o outro. Do Instagram. Porque eu uso pouco, quase não uso, só uso o YouTube, só lembro do YouTube. E os daqui também. E os daqui também. Boa noite, os irmãos. Apesar desse tempo, né, de reclusão que ficamos, esse tempo forçado que ficamos, agora estamos mais firmes, mais fortes. E continuar nessa caminhada, né? Amém? Hoje é esse culto de ceia. Nós nos colocamos de novo diante dessa mesa, aonde está proclamada aqui a grande obra do Senhor para o ser humano. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 26. Os irmãos em casa também, é bom abrir a Bíblia para nós acompanharmos, ficarmos bem antenados no texto. Estamos exercitando também, está folheando a Bíblia, está lendo, meditando. Evangelho de Mateus, no capítulo 26. Amém? Todos acharam? Capítulo 26, a partir do versículo 26. Que diz assim: enquanto comiam, Jesus pegou um pão, deu graças, quebrou
e deu aos seus discípulos, recomendando: tomai, comei, isto é o meu corpo. Em seguida tomou um cálice, deu graças e o entregou aos seus discípulos, proclamando: bebei dele todos vós, pois isto é o meu sangue da aliança, derramado em benefício de muitos para a remissão de pecados. Pois isto é o meu sangue da aliança, derramado em benefício de muitos para a remissão de pecados. Senhor, esta é a tua palavra, e no nome de Jesus nós pedimos que o seu Espírito venha trazer revelação para cada um de nós. Venha quebrar hoje cadeias, venha abrir, Senhor, portas de celas, venha curar, venha restaurar, venha levantar, Senhor. Venha avivar a sua obra no meio desses anos em nossas vidas, para que a alegria do Senhor seja a nossa força no experimento de cada dia nas nossas vidas. Assim, Senhor, nós te rendemos graças no santo nome de Jesus. Amém? Mais uma vez estamos diante dessa mesa da ceia. E essa mesa, ela foi posta, ela foi conquistada por Jesus para cada um de nós por causa dos nossos pecados. Esse pão e este vinho, representando o sangue de Jesus, ele existe por um motivo, por causa dos nossos pecados. É para a remissão dos nossos pecados que ele disse que ele derramaria o sangue dele por nossas vidas, para nós, para nos remir. Então, nós temos pecados, nós precisamos ser perdoados, nós precisamos desse perdão de Deus, nós precisamos nos converter todos os dias. Então, quando nós pegamos no pão, e quando nós pegamos no cálice, então nós estamos proclamando, declarando para Jesus: me salve, perdoe os meus pecados, me cure, porque eu preciso do Senhor. Então, toda vez que comemos desse pão e bebemos desse suco que representa o sangue de Jesus, nós estamos dizendo isso para Ele: nos salve, me cure, me restaure. Mas nós olhamos aqui no texto e Jesus diz que Ele derramou o sangue dele para a remissão dos nossos pecados. E o que é pecado? Tudo que desagrada a Deus. O que mais? Que faz de errado. O que mais? Deus, ele deu uma lei para que se obedecesse. Andar conforme esta lei do Senhor, conforme esta direção de Deus. E toda vez que a gente faz o contrário da vontade de Deus, a gente peca. A gente transgride esta lei. Então, Jesus, ele disse aqui que estava derramando o sangue dele, ia derramar para nos remir dos nossos pecados. Porque quando Deus deu a lei, quem quebrasse esta lei receberia punição. Punição severa. Porque o pecado, ele leva o pecador a um declínio de morte e destruição. Nós precisamos entender isso. Para poder entender o martírio que ele sofreu. Para poder entender a dor que ele passou. Para poder entender por que ele foi humilhado. Por que ele apanhou no rosto. Por que cuspiram no rosto dele. Por que zombaram dele. Tiraram a roupa dele e deixaram ele de cueca. E aquele monte de homem começou a zombar dele como quem zomba de um maluco. Fizeram isso com ele. E depois colocaram uma cana, colocaram uma coroa de espinho antes de levá-lo para a crucificação. E zombaram dele, deram bofetadas nele, bateram na cabeça dele com a cana, deixaram ele somente de cueca, cuspiram no rosto dele. Então nós precisamos saber de tudo isso, que a transgressão da lei leva a um juízo. Leva a uma sentença de castigo e punição. Por isso que Jesus disse aqui que ele derramaria o sangue dele para remir, para cobrir, para resgatar, para pagar
este preço que era impagável. Por isso que Jesus disse isso. E isso nós vamos entender mais claramente em Isaías 53. Vamos abrir Isaías 53. O que o profeta falou sobre isso. Porque se eu não entender isso, como é que eu vou amar Cristo se eu não entender o quanto ele padeceu no meu lugar? O quanto ele sofreu por minha causa, sem eu nem conhecê-lo. Porque ninguém aqui conheceu Cristo. Então, Isaías 53, a partir do versículo 5, que diz assim: mas de fato, ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado, diz a minha versão, por conta das nossas iniquidades. E o castigo que nos propiciou a paz caiu sobre ele, e mediante suas feridas nós somos curados. Quer dizer que ele foi esmagado. Ele recebeu castigo. Ele recebeu punição. Ele recebeu a dor daquele sofrimento para que a gente pudesse ter paz. E que paz é essa? Precisamos entender. Que paz o profeta aqui está falando? Em Romanos, diz o seguinte, que nós temos paz com Deus, hoje, mediante o sangue de Cristo. Então, porque Jesus foi castigado no nosso lugar, hoje nós temos paz com quem? Uns com os outros? Temos paz com Deus, paz com aquele que deu a lei e que cobra que nós a cumpramos. Então agora nós temos paz com ele, porque foi pago a sentença da desobediência. Então Jesus pagou. Então na cruz ele recebeu os nossos pecados. Então na cruz ele sofreu por nós. Na cruz ele gemeu por nós. Na cruz o próprio Deus esmagou ele. Ele foi esmagado. Você sabe o que é ser crucificado? Ter os cravos pregados nos pulsos e ter os pés atravessados pelo calcanhar com pregos para pregar no madeiro e aquela coroa de espinho na cabeça e ele sem poder respirar naquela posição incômoda, ficar ali 3 horas pendurado. E tudo isso aconteceu sem ele dizer nada. Ele não disse uma palavra. Ele não reclamou de nada. Ele não murmurou, aceitou isso calmamente, aceitou toda esta punição. Nós precisamos entender isso. Como a gente não viu Cristo, como nós não estávamos lá, como nós não vimos ele pendurado, então, o que eu posso fazer para poder ter esta visão, para poder meditar nisso, para poder isso ser real para mim, para que eu traga isso para a minha vida? É meditar nessas escrituras. Porque isso aqui diz respeito a mim e a você. Cristo diz respeito ao ser humano. Porque a Bíblia diz que um filho nasceu e este filho nos foi dado. Quando Deus, Jesus, encarnou, na deidade dele, quando ele encarnou, ele trouxe Deus para a terra. E na humanidade dele, o que ele fez? Ele pegou o pecador e trouxe para junto desse Deus, e ele fica entre a glória do Deus, que é o Todo-Poderoso, e entre o homem, para que esta glória não destrua este homem, mas ele fica intermediando os dois. E trazendo o homem para perto dele, para que o homem veja ele e comece a andar com ele. E este sangue que cobre ele justifica este pecador, para que seja aceito por este que deu a lei, que cobra que a lei seja cumprida. E quando é transgredida, vem uma sentença de juízo.
Está entendendo esse texto de Isaías? É a profundidade disso. E Romanos diz que no tempo passado, Deus ele deixou passar as gerações sem punir ninguém. Porque os animais estavam sendo sacrificados e o pecado daqueles que levavam o animal eram somente cobertos. E Deus não cobrava dele que levava o animal para derramar o sangue no lugar dele. Mas agora, na plenitude dos tempos, ele puniu o pecado. Aonde? No pecador. Jesus, ele não pecou, mas ele recebeu o pecado da humanidade, porque o pecado tinha que ser julgado, tinha que ser castigado, tinha que ser punido. A sentença tinha que acontecer. Então, a sentença aconteceu em Jesus. Então, uma vez que a sentença foi dada e o pecado julgado ali na cruz, então agora há uma esperança de salvação. Agora há uma esperança para que a humanidade agora não fique aflita e nem com medo mais da morte, mas que tenha uma esperança naquele que representa a mim lá na cruz e representa a mim agora diante de Deus, para que nele a minha esperança, ela não seja a esperança de homens, mas a Bíblia diz é uma esperança viva. Viva. Por que é viva? Porque ela parte daquele que existe desde a eternidade. Eu tenho que entender isso e trazer isso para a minha vida hoje. Por isso que agora nós somos chamados e proclamados por Ele para andarmos nessa santidade, neste caminho de vida. Porque quando Ele na cruz morreu e que teve aquele terremoto que lá no templo o véu foi rasgado, que separava a glória de Deus da humanidade, e foi dito, aí foi quando Jesus disse lá na cruz, está cumprido. Emanuel vem. Quem é o Emanuel? O Espírito Santo. Este Emanuel vem, não para visitar a humanidade, porque lá em Gênesis ele pairava sobre a face das águas, mas ele vem para habitar no ser humano. Emanuel vem para fazer com o ser humano uma união, não uma cobertura, mas uma junção, cobri-lo, vesti-lo e andar com ele, e ensiná-lo a caminhar, abrir os seus olhos, tirá-lo da escuridão, e ainda mais do que isso, porque isso é só a parte do pecado. Até aqui que eu estou tratando com você é a parte do pecado, mas no versículo 4, tem a outra parte da obra da cruz, que a gente às vezes passa desapercebido. No versículo 4 de Isaías 53, e vocês também que estão em casa. E no entanto, suas dores eram nossas próprias enfermidades, que ele carregava em seu ser. Sobre seu corpo levou todas as nossas doenças. Contudo, nós o julgávamos culpado e castigado por Deus, pela mão de Deus, ferido e torturado. Então a obra da cruz não é só a obra da salvação, mas é a obra também da cura. Cura física, cura emocional. Porque quanto ao pecado na cruz, já está posto diante dos homens. Você aceitar Cristo como Senhor e Salvador, e o Espírito iluminando a sua mente para entender esta passagem, aí você olha para a cruz e você vê a sua esperança lá, nele. Aí a sua mente se abre e o seu coração se alegra, porque você tem uma esperança e você sabe que vai morrer. A morte virá para todos, mas há uma esperança de eu ser levantado desta morte, para não morrer mais. Mas enquanto eu estou aqui na terra, há uma outra parte também desta obra da cruz, que é a cura para as minhas enfermidades físicas. Eu sou curado também. Então esta cura, ela vem
também por este mesmo entendimento da salvação. É também por meio da fé. Tudo que se relaciona a Deus e dá culto a Deus é pela fé. O culto a Deus hoje é dado pela fé. Por isso que diz que sem fé não se agrada a Deus. Porque você não o vê como ele se manifesta para você. Porque são seus olhos espirituais que fazem com que você enxergue o quanto ele quer que você veja como ele é para você. Porque ele precisa curar você das suas enfermidades. Eu tenho as minhas. Você tem as suas. Então ele vai se revelar para você para lhe curar. Então ele vai abrir os seus olhos para curar você das suas enfermidades. Não só enfermidades físicas, mas das enfermidades emocionais. Aí eu pergunto, por que você mente tanto? Por que você briga tanto? Por que você gosta sempre de ser o primeiro em tudo? Por que você rouba no jogo? Por que você se mostra aquela pessoa cristã, aquela pessoa que é convertida, mas quando você está sozinho no seu quarto, você tem atitudes que desagradam o Espírito Santo? Por quê? Por que você julga muito os outros? Por que você ainda diz palavrão? Por que você se sente melhor do que o outro? Vocês de casa também. Por quê? Porque você está sempre se sentindo melhor. Porque você julga as pessoas até pelo seu comportamento. Porque você sempre tem uma palavra de juízo. Você nunca tem uma palavra de paz. Porque você está sempre de mau humor. Essas coisas são doenças da nossa alma. O pecado, ele é como uma enfermidade que está em nós. É como um câncer que faz parte da célula do corpo do ser humano. Porque um câncer, ele faz parte do corpo. Ele foi gerado dentro do corpo. O corpo gerou esse câncer. Que as células, elas se desordenaram e elas começam a se revoltar e vai criando aquela degeneração naquela área que vai alcançar o resto do corpo até findar. É na pessoa. A pessoa que desenvolve este câncer. E o pecado é isso dentro de cada ser humano. É esta doença, esta enfermidade que vai matando a pessoa. E quando nós olhamos lá para o livro de Malaquias, ele disse assim que o sol da justiça, ele viria trazendo cura aonde? Nas asas, não é? Debaixo das asas, não diz isso? E o sol da justiça traz cura debaixo de suas asas. E aonde a gente vê isso se cumprindo? Porque toda a profecia se cumpriu em Cristo. Todos os profetas que profetizaram, houve um cumprimento, e quem escreveu os evangelhos disse, aconteceu isso para que se cumprisse a profecia. Aí a gente vê isso lá, quando aquela mulher do fluxo de sangue, mais uma vez nós usamos ela como exemplo, que quando ela vai passando e ela vê Jesus, onde é que ela toca? Ela não toca na orla do manto? Sabe onde foi que ela tocou? Em Números 15, Deus falou para Moisés para falar para o povo que os homens, ele quando fizesse as suas roupas na bainha, fizesse bordados e fizesse franjas, e debaixo dessas franjas colocasse um cordão azul celeste. Em cada borda, em cada bordado, um cordão azul celeste. Em cada franja, um cordão azul celeste. E aquilo era pendurado nas bordas da roupa dos homens. Para que todo o acampamento, quando visse os sacerdotes andando com aquilo ali, se lembrasse da lei para se cumprir. E muitos judeus ainda andavam com aquilo, como tem muitos hoje que andam com aquele paninho aqui nos ombros, que tem aquelas franjinhas dos dois lados. E Jesus estava usando uma túnica que esses fiozinhos só saía na borda do seu manto.
Foi ali que a mulher do fluxo de sangue tocou. Quando ela tocou, que ela tinha a convicção de ser curada, se cumpriu o sol da justiça, trazendo cura nas asas. Ela provou disso. E ela foi usada para que essa profecia se cumprisse. Quando eu entendi isso, Deus, que coisa maravilhosa. Então se cumpriu essa profecia. E as profecias que diz respeito a nós hoje? Por que nós não estamos alcançando? Por que nós não estamos desfrutando? Eu tenho conversado isso com Deus, eu tenho procurado isso para a minha vida, que eu preciso ser curado. Não, mas eu só preciso procurando cura. Nós precisamos sim, porque isso também está oferecido na cruz. Cura, cura física, cura emocional, cura espiritual. Tem uma palavra também que quando mostram a Jesus um homem cego. Aí Jesus pega este homem cego no Evangelho de Marcos, no capítulo 8. Jesus pega este homem cego, tira ele da cidade, coloca ele fora da cidade, cospe nos olhos dele e põe a mão. E quando Jesus põe a mão e ora, aí diz, você está enxergando? Ele diz, eu vejo homens que nem árvores. Aí Jesus põe a mão de novo e diz, agora eu vejo homens andando como homens. Veja a enfermidade mental. Nós somos doentes na mente. Até o jeito de enxergar as coisas, a realidade é distorcida. Nós temos uma visão distorcida da realidade quando enxergamos pela nossa natureza pecaminosa. Nós somos doentes também nisso. Por isso que nós não conseguimos praticar justiça. Quando a palavra diz que a nossa justiça são como trapos de imundícia. Toda a justiça do homem é trapo de imundícia. Por quê? Porque em Isaías 1 diz que da cabeça do homem, a planta dos seus pés está toda enferma, cheia de cascas, cheia de feridas, cheia de doença. E precisa que se coloque um óleo para colocar este óleo massageando, esta casca seca caia e a pele nova apareça. E é este sangue que faz isso. Este sangue, isso aqui não é só vinho. Quando se ora e se consagra e começa o ritual deste memorial, então o Cristo, que ele foi esmagado, o seu sangue foi derramado, se no passado as profecias se cumpriram com Cristo, por que não se cumpre hoje? Em nós, é a mesma profecia, ainda tem que se cumprir, ainda há cumprimentos para se fazer, porque Jesus disse que somos sarados, pelas suas pisaduras e pelas feridas deles, nós fomos curados, fomos sarados. E por que ainda não está acontecendo? Porque precisamos meditar nesta palavra, precisamos crer que ela é a verdade. A salvação a gente recebe porque é uma coisa que é para o futuro. Mas a cura, que é uma fé para uma ação eminente, nós muitas vezes vamos desistindo porque não acontece hoje, não aconteceu amanhã, mas se eu continuar insistindo, pode acontecer depois de amanhã. Porque a mulher do fluxo de sangue, ela esperou 12 anos. Deus guardou ela 12 anos sofrendo. Você acha que não foi Deus que usou esse propósito nela? Separou ela para que nela se cumprisse a profecia do sol da justiça. Porque ela foi a única que tocou nele, que ele parou a multidão e chamou a atenção. Foi a única. Olha os evangelhos, não tem outro. É a única que ela arrancou, ela tomou posse disso. Ela se apropriou. E ela não fez isso num estado somente com dor de cabeça, não. Porque quem perde sangue fica fraco, perde proteínas. A pessoa fica debilitado. Ela chegou lá andando, ela foi andando, mas só Deus sabe como ela chegou lá. Ela teve que usar todo o seu esforço. E a Bíblia não diz que ela foi levada, ela foi sozinha. Ela foi andando, sofrendo. Sabe lá se ela não foi cambaleando porque ela estava perdendo sangue. E ela continuou, chegou lá perdendo sangue com um monte de pano entre as pernas, porque não existia esse modos hoje.
Era um monte de pano que a mulher botava por baixo para não sangrar. E o dela não era uma menstruação normal, era hemorragia. É sangue que ele sai no seu fluxo, como um rio, hemorragia. Ela foi andando, e cada passo que ela dava, você acha que era fácil para ela? Não era, porque quando abre as pernas, o fluxo cai, aumenta o fluxo, porque ela está em pé, ela pressiona o corpo, e como é para baixo, então força mais e sai mais sangue. Será que ela não deixou rastro de sangue onde ela passou? Porque não era um corte simples, era hemorragia. O texto é claro, hemorragia. É um sangramento quase descontrolado. E ela usou as suas últimas forças porque ela tinha uma esperança. O que ela dizia? Se eu... Ela não disse se ele liberar. Ela não falou nada dele, de Jesus. Ela falou dela. Ela disse, se eu tocar nele, independente do que ele venha fazer ou não, mas eu vou lá e vou arrancar dele. Sou eu que vou arrancar dele. Porque eu vejo nele, a minha cura está nele. Então é nele que eu vou buscar. É dele que eu vou arrancar. Porque ela não só tocou, ela arrancou dele quando ela se apropriou. Então, sabe o que é isso? Fé. A fé é esta atitude de você chegar diante de Deus com uma convicção de que só sai dali quando ele responder o que você precisa que ele fale do que ele disse que faria. Não do que eu quero, mas do que ele disse que ele faria. E se ele prometeu, ele é fiel e justo para realizar. E o que precisamos hoje é disso, de fé. Eu entrar no meu quarto e não enxergar aquelas paredes ali, mas ver aquele Iavé que cantamos aqui, encher o quarto de uma luz da sua glória e falar comigo, porque como ela puxou dele o poder para ser curado, nós com o Espírito Santo em nós, atraímos Deus para falar conosco e podemos ouvir a sua voz. É porque nós não estamos buscando ouvir a voz de Deus. Nós não estamos buscando Iavé. Nós apenas estamos cantando. Mas quando chegamos em casa, vamos para a televisão. E o Iavé que foi cantado aqui, em casa ele é esquecido. Na segunda-feira ele é esquecido. Na terça-feira eu não me lembro do que eu cantei. Na quarta-feira muito menos. E quando chega domingo de novo, quem é Iavé? Iavé só foi no domingo. E como é que ele vai operar? Como é que um pai e uma mãe se sentiria de criar um filho e chegar aos 18 anos, aquele amor todinho, o filho chegar e dizer, eu não conheço mais vocês. Vocês não são meus pais. Eu vou embora. Do nada. Como é que eles iam ficar? O que foi que nós fizemos? O que está acontecendo? Ele enlouqueceu. Aí começa o conflito. Por quê? Porque não tem resposta. Ele não deu resposta. Só vou embora e pronto. Vocês não são meus pais. E como é que fica a cabeça dos dois? Se foi criado com amor. E de repente essa ruptura. Como é que fica? Entra em parafuso. Como é que você acha que Deus se sente? Vocês de casa também. Quando Paulo diz lá em Coríntios, ele falando da ceia, que ele disse que na celebração da ceia, muitos chegavam lá, comiam, bebiam tanto que ficavam embriagados e esqueciam dos outros que eram pobres, que eles nem tinham chance de chegar para comer, que quando chegavam não tinha mais nada. Era uma festa humana, não era uma ceia que Jesus proclamou lá com os discípulos. Aí Paulo disse, por esta atitude de vocês, por menosprezar este momento, desta ceia, aonde aquele que proclamou está presente, por você negligenciar a presença dele e zombar dele, você é cortado desta vida cedo.
o seu tempo de existência é cortado. Não se cumpre a sua linha de vida. Porque você se torna indigno de continuar vivendo e existindo e não da glória daquele que lhe deu fôlego de vida e que hoje lhe chama de filho e lhe justifica diante dele. Então ele é arrancado. Porque o amor de Deus, quando ele se derrama e quando ele cumpre em nos trazer para ele, é o mesmo que exige. Como ele diz lá em Malaquias, se eu sou o seu pai, aonde está a minha honra de pai? Aonde? Só quando você chega com os seus animais, coxo, cego, manco, e sacrifica para mim, para que eu lhe abençoe? É assim que você me vê, a honra que você me dá é essa. Quando você não pega esse animal e não oferece para o seu patrão, agora você oferece a mim. É esta honra? Pois essa honra sua também não quero. O problema hoje nosso é que nós pegamos Deus, colocamos debaixo do braço e andamos com Ele como quem você pega o seu bichinho de estimação. Muitos estão fazendo assim. Eu pego meu bichinho de estimação, vamos comigo. Aí depois jogo para lá. Deixa ele lá. Mas a reverência. Para que foi e por que foi que Deus se revelou? Não, para salvar o homem. Foi para isso mesmo. Salvar. Aí fica aquele suspense. Suspense. Porque se só fosse para salvar, Jesus viria, morria na cruz e tchau, humanidade. Vou voltar para o meu pai. Tchau. Outro dia a gente se vê. Tchau, mundo. Só me fizeram sofrer. Me envergonharam. Tchau. Pronto, papai, está tudo ok. Foi para isso? Foi? Se eu não me tornar um com ele aqui, eu não me torno um com ele em mais lugar nenhum, em dimensão nenhuma. Porque em João 17, ele fez a oração para que isso fosse cumprido. Para que eu neles e o Senhor em mim sejamos um. Aonde? No céu hoje é tudo perfeito. A imperfeição está aqui. A imperfeição está no mundo. A imperfeição está na era. A unidade é aqui. A filiação é aqui. O Iavé é aqui. Em quem? Em quem ele comprou. Ele comprou para isso, para que Iavé apareça. Como? Do jeito que ele apareceu em Cristo. Um homem nascido de mulher, que tem forma humana, mas que nele há a presença do Iavé vivo. Para que o outro veja o Iavé nele, naquele ali, ser humano. Oxe, eu olho para ele, ele é diferente de mim. Por quê? Eu vejo nele um brilho. Quando eu chego perto dele, eu sinto uma paz. Quando eu chego perto dele, me dá uma alegria. De repente, eu começo a sorrir. Quando eu chego perto dele, de repente, me enche, me queima aqui dentro. Eu não sei o que é que você tem. Iavé está aqui. É Iavé que em mim se move para trazer você também para cá. É este Iavé. E Iavé é o nome de Jesus também. Então eu preciso entender, porque não é só comer desse pão. Não coma desse pão porque você está com fome. Não beba desse suco porque você está com sede. Mas coma desse pão e beba deste suco porque você precisa ser perdoado. Porque você precisa da vida eterna.
Porque você precisa que o Espírito Santo assopre em você a vida de Yahvé, para que Cristo em você não seja somente aquele filme do Mel Gibson, não seja somente um filme que passa na TV, mas seja aquele que está com você, como ele disse, todos os dias até a consumação dos séculos, quando tudo vai se romper, quando o céu vai se abrir, quando o fogo vai descer e os elementos todos se derreterem por causa da ira de Deus que vai ser derramada nesta terra até este momento. Então temos que entender quem é este Yahvé, porque tem hora que ele fica indignado. Você acha que Deus não fica indignado? Você acha que não? Ninguém brinque não, porque ele fica. Agora, que na indignação dele, ele olha para o sangue na cruz. Aí a ira dele é aplacada por causa deste sangue. Se não fosse o sangue na cruz, a ira dele se estendia na terra. É o Cristo que sustenta esta ira dele. Ninguém pense o contrário, não. Que do jeito que ele ama, ele também julga. Do jeito que ele pega um perdido, um ladrão, um maconheiro, assassino, e transforma. Ele também pega a pessoa que está na igreja, que diz que confessa o nome dele, que faz aquela pregação que move o universo, mas que nega com a sua vida, nega, continua na sua devassidão, continua no seu pecado. Quando não tem ninguém, ele zomba da cruz, da vida dele, porque a obra da cruz é para a minha vida e para cada um. Ninguém pense o contrário, não. A obra da cruz foi para mim, por mim e para cada um que também queira. A responsabilidade minha e sua é manter essa cruz viva. Aonde? Na minha vida. E não deixar que aquele sangue de lá deixe de existir. Porque aquele sangue que impede que Deus me destrua pela minha justa retribuição, porque eu afronto a santidade de Deus. Ninguém pense o contrário. Esta mesa da ceia pode parecer simples como ela está, mas o que ela representa no pão e o que ela representa neste suco depende a eternidade de cada um que toma para comer e o que pega para beber. Determina a eternidade. Ninguém pense o contrário, não. Por você não ver Cristo, nem sequer imagine de que Ele não está lhe vendo. A gente não consegue ver, mas Ele vê. O pastor pregou aqui. Os olhos do Senhor passam por onde? Você sabe o que é passar por toda a terra? Você sabe o que é passar somente um farol assim, é? Ele visita. Ele sabe o que está dentro de cada coração. Ele vai passando. Vai olhando o ser humano. Vai cada um. Vai sondando cada um. Cada um. Cada um. Ele mesmo. Ele não manda anjo nenhum. É ele. Ele mesmo. Por quê? Ele está esperando o momento de trazer o homem para aquele momento de Gênesis. É esse resgate. Quando ele vinha e não tinha impedimento da comunhão. Porque ele fez o homem para ter o quê? Comunhão. Foi a decisão do homem que rompeu essa comunhão. E que trouxe desgraça até hoje. E este rompimento, sabe o que é que vai trazer daqui a poucos anos? A destruição inteira do que a gente conhece por mundo e terra. Ninguém pense o contrário, porque em Apocalipse isso está bem claro. O que eu posso hoje é me alegrar em Deus e saber que nele, em Jesus, há o quê?
a minha esperança, a minha alegria, a minha justificação, o meu perdão, a graça, a bondade, o favor imerecido está em quem? Neste Cristo. Que eu não tenho ele somente quando eu venho aqui na CCPV. Eu tenho ele porque Isaías diz que quando o menino nasceu, Deus entregou para cada pecador. Tome, é seu para ficar com você. Não lance ele fora, não ponha na porta, porque ele não é órfão. Eu sou o pai dele. E é nele que você se torna filho também por adoção. Não despreze, porque esta é a sua raiz. Porque senão eu lhe destruo por causa da sua rebeldia contra mim. Ninguém pense o contrário. Não pense. É por isso que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Não é ter medo de Deus. Mas você e eu vigiarmos as nossas vidas para não andar na devassidão do desejo da nossa carne, negando Deus com a nossa conduta, negando Deus com os nossos pensamentos, negando Deus com as minhas ações, negando Deus com o meu caminhar. Eu não posso negar Deus com a minha vida, porque Ele já me deu a vida para andar com Ele. O que a Bíblia diz é para eu anular esta vida que eu tinha, para não negar que Ele me deu. Não faça isso. Porque a que você tinha, a que eu tinha, ela está andando por um fio, e debaixo deste fio, o que há lá embaixo? Um precipício de trevas e escuridão eterna. E é uma linha fina que o pecador anda em cima dela. A qualquer momento pode romper. Porque muita gente é morto no seu ato do pecado e não tem perdão. Muitos. E já cai no precipício. Muitos ainda conseguem atravessar e no outro lado se arrepende. A graça o busca rapidinho e traz, porque a palavra diz que o pecador ele é arrancado de onde? Do império das trevas. E automaticamente ele é transportado para a maravilhosa onde? Luz do Filho de onde? Do Filho do seu amor. É um transporte. Arranca do império das trevas e transporta para o reino do Filho, que é amor. É automático. Já saiu da linha que embaixo tem um precipício. Aí no Salmos diz que quando isso acontece, a pessoa é tirada do charco de lodo. E os pés deles é colocado aonde? Sobre um rochedo. E esse rochedo que sustenta que a base onde você anda não é abalada. Você anda sobre uma base onde não tem abalo, onde não tem ruptura, onde não se destrói. É neste caminhar sobre esta base, sobre esta palavra, sobre esta fé, caminhando ali. Agora é que o caminhar com os pés, ele é dirigido por uma mente nova. E foi renovada. Porque a mente e os pensamentos é que conduz a vida. Por isso que temos que renovar essa nossa mente. Eu não sei se eu ainda tenho tempo. Tenho tempo. E eu não fiz nada disso, mas está saindo. Glória a Deus. O que nós precisamos é disso. Eu gosto muito de exortação. Muito. Porque Deus me desperta quem eu sou. E me desperta para que eu não seja destruído pela minha desobediência. Para que eu não fique acomodado com esta vida de crente, de chegar, sentar na cadeira, e de porque eu conheço alguns versículos, eu parar a minha busca por Deus na minha casa. Por quê? Porque meus outros afazeres é mais importante. É mais importante eu só trabalhar. É mais importante eu vender porque eu preciso ganhar dinheiro. É mais importante o programa, é mais importante tudo que este mundo oferece e que o meu coração está inclinado para encher-me deste lixo que o mundo dá. Mas aquele Yahvé, porque a gente não consegue ainda entender, é uma coisa. Aonde Deus habita? No céu. E se você prestar atenção, 3 vezes, as 3 pessoas da unicidade desceu. Deus desceu em Êxodo,
Jesus desceu nos evangelhos e o Espírito Santo desceu em Atos. Os três desceram. Desceram para onde? Para aqui. Para onde? Para este mundo de trevas e nojeira e de escuridão. E agora, o quarto episódio, o que é que vai acontecer? A igreja sobe. Mas para ela subir, os três vieram buscar. Os três trabalharam. Cada um fez a sua parte. O pai abriu a porta. O filho passou. O Espírito Santo está chamando todo mundo e arrebanhando para dentro desta porta. Não pense o contrário, não. É isso que está acontecendo. E aonde nós estamos? Na porta ou deixando o Espírito empurrar para dentro da festa? Porque só entra nessa festa quem tem as vestes para essa núpcia. Somente porque Jesus trouxe uma parábola sobre isso. Porque se a vestimenta espiritual, que é a santidade neste sangue, reconhecendo este Cristo como o Senhor, se não tiver vestido, não consegue entrar. E se entrar, não consegue permanecer. Porque os da festa são os que foram transformados. Só pela transformação é que se entra no reino para ficar. Porque o novo nascimento é o início. Mas a caminhada, ela leva à transformação. Transformai-vos o vosso entendimento pela palavra, diz Romanos. Por quê? Porque este Deus que veio se apresentar a mim, Ele dá olhos espirituais para que eu possa vê-lo. Porque os meus olhos naturais não conseguem enxergá-los, porque foi lá em Gênesis que Adão ficou cego. Os olhos dele não se abriram para a luz, se abriram para as trevas. E Jesus disse: eu sou a luz para este mundo. Que Adão abriu os olhos para enxergar e trouxe escuridão. Eu sou a luz que quer brilhar para você. Porque em João diz que Jesus é a luz do mundo que alumia a todos quantos vêm aonde? Nasce nesta terra. E o Espírito Santo não abre os olhos espirituais, não vem a visão espiritual, os olhos dos salvos não são abertos para quê? Para enxergar. Para ver a realidade de Deus, para enxergar não o Deus que se canta, não o Deus que os crentes estão acostumados a falar: a paz do Senhor, irmão, a paz do Senhor, irmão, a paz do Senhor, irmão. Passa por um desgraçado, vira o rosto. Mas a paz do Senhor, irmão, faz uma festa quando vem, irmão, vem uma pessoa necessitada, dá as costas. Mas é um adorador, é um do reino. Quando está em casa só pragueja e xinga mal e deseja mal até os da família. Amaldiçoa dentro de casa. Mas na igreja é uma bênção. É crente, é convertido. Mas dentro de casa é uma praga. Qual é a natureza que ainda domina a gente? Porque, olhe, deixa eu dizer uma coisa a vocês. A graça, a bondade de Deus, o sangue de Jesus, Ele não vai me obrigar a mudar. Deus não obriga ninguém a mudar. Jesus disse que não vai obrigar ninguém. O Espírito Santo não obriga ninguém a mudar. Ele chega junto e começa a conversar e convencer. Porque Jesus disse que Ele viria para convencer. Abrir o entendimento para que a pessoa entenda a praga que ela é e a graça que Deus quer levar ela a ser. Por uma caminhada de quê? De obediência. Porque em Hebreus está bem claro que a salvação, ela exige a obediência. Senão você está fora. Porque se não obedece, não é transformado. Porque tem que haver a mudança no interior.
E não pode ser forçado. Tem que ser um desejo voluntário, porque você deseja que Deus lhe transforme. Você sabe que precisa. Você sabe que tem coisas em você que você desagrada a você mesmo. Que você é tão chato, pragueja tanto. É uma praga dentro de casa que às vezes nem você se aguenta. Você quer fugir de você mesmo, que você não se aguenta. Imagina um infeliz que está perto de você. Não sei porque Deus está levando para esse lado, mas precisamos ouvir isso. A pessoa do Espírito Santo que veio para estar conosco, ela veio com um propósito. Ele veio com um propósito. Deus em Êxodo veio com um propósito. Jesus veio com um propósito. O Espírito Santo veio com um propósito. E nós que estamos aqui, que ouvimos a palavra do reino, também existe um propósito. Não é propósito de ser crente, não. É um propósito para sermos transformados. Então, meus irmãos, os daqui e os da internet, precisamos entender este sacrifício de Jesus. Porque no lugar de Jesus aqui, em Isaías 53, coloque a sua mãe e olhe para ela gemendo. No lugar aqui, se você ama seu pai, coloque ele e veja ele pregado pelos pregos e gemendo, com aquela coroa de espinho na cabeça. Veja, olhe e veja e o que acontece com dentro de você. Coloque naquela cruz o seu filho que você muito ama e veja ele sangrando e agonizando e não tem como ele sair dali. O único meio de sair dali é morrendo. Coloque o seu filho lá e veja a cabeça dele inchando, os pulsos doendo, ele sem posição, querendo respirar. E não conseguia porque os pulmões, ele ficava pressionado, você não conseguia respirar muito. E ainda aquele povo de baixo zombando, filho dessa, filho daquela outra, você não presta, você é imundo, você é nojento, o seu lugar é no inferno, você devia ser destruído, que você seja carregado para a mais profundeza do inferno. E ainda tendo que ouvir isso, bote ele lá, o seu filho que você muito ama, o seu pai ou a sua mãe, e veja o que acontece com o seu coração. Porque Deus passou por isso. Só assim a gente pode entender esse Isaías 53. Só assim. Porque isso aqui a gente lê como um relato. Mas eu preciso entender isso com minha vida. Eu preciso sentir essas dores que ele sentiu. Eu preciso sentir essa coroa que ele sentiu. Porque só assim eu serei curado. Se não for assim, eu não receberei cura. A cura vem por isso. Então nesta noite que vamos celebrar esta ceia, mais uma ceia, a primeira ceia da igreja aberta agora, depois dessa pandemia. Então, nessa primeira ceia, vamos pedir nesta noite, Senhor, 3 coisas eu lhe peço nesta noite. Me cure, me perdoe e me salve. Então vamos ficar de pé. Vamos todos falar isso nesta noite. Eu gostaria de ouvir a voz de todos. Falem no alto e bom som para que eu possa ouvir. Vocês de casa também. Podemos todos dizer juntos agora: Senhor, me cure, me perdoe e me salve. Senhor, me cure, me perdoe e me salve. Senhor, me cure, me perdoe e me salve. É pelo sangue, é por este sangue, é somente neste sangue, é o sangue de Jesus. Se não for neste sangue, não há remissão de pecados. Se não for neste sangue, não tem cura, não tem perdão, não tem salvação. E o Deus Yahvé iria destruir o mundo com fogo, ninguém escaparia. É neste sangue. Então que nesta noite, você que está afastado, volte. Você que desistiu de Jesus, volte. Você que está enfermo, eu lhe digo, o sangue de Jesus te cura. O sangue de Jesus te liberta. Este demônio que está ali lhe atormentando, ele foi esmagado na cruz.
ele foi colocado debaixo dos pés de Jesus, e Jesus esmagou a cabeça dele. Esse espírito imundo foi expulso deste mundo, que ele tinha usurpado o trono de governo, e Jesus assume o governo da terra, assume o governo dos tronos dos homens, e ele diz: sim, eu sou Senhor, e sou mestre, e sou rei, e sou Yahvé. E os seus lábios vão dizer, os seus joelhos vão se ajoelhar, a sua boca vai falar, você vai se curvar diante de mim, porque eu, o Senhor, na glória do meu nome, no poder da minha santidade, na minha evocação, você vai se curvar, porque todas as coisas existem por minha vontade, que sou Deus. Eu as governo, eu as alimento, nada escapa das minhas mãos, nem dos meus olhos. E a minha palavra, ela é poderosa, e ela cumpre aonde eu a enviar, e ela não volta sem que eu haja apresentado a falta, a culpa e a justiça. Assim, Yahvé, que cantamos, este Yahvé que julga imparcialmente, que perdoa pelo arrependimento, que restaura, mas que ele vai tomar contas dos zombadores. Então hoje, Yahvé, que nós cantamos, exige reverência ao seu nome. Reverência, porque Yahvé é a sigla do nome de Deus. Assim, todos vocês, todos nós, podemos cear daqui a pouco com este entendimento. É neste pão que representa o corpo, e é neste sangue que representa no suco que representa o sangue. Nesses dois elementos eu tenho a minha esperança em Cristo, de que eu sei que Ele me fala, e o seu Espírito fala no meu interior. Eu fui perdoado. Segundo, eu agora comece a caminhar com Ele, porque Ele sabe o caminho da minha transformação. Ele só pede que eu acompanhe, porque a transformação Ele vai operar em mim. Assim, toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração é dada somente a Yahvé, o Cristo, o Deus encarnado. Ele trouxe Deus quando encarnou, e como um homem, ele atrai a humanidade para Ele, para ser um. Aí se cumpre João 17, se cumpre, para sermos um com o Senhor. Então, que Deus os abençoe a todos, no nome de Jesus. E eu chamo o pastor Claudinei para ministrar a ceia, no nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, né? O Senhor é bom a todo instante, né? E eu creio que no caso aí a palavra que veio da parte do Senhor aos nossos corações é uma palavra totalmente completa. Eu poderia nesse exato momento só chamar os missionários aqui para distribuir a ceia, porque é uma palavra completa, é uma palavra que veio da parte de Deus. Mas eu gostaria de ler com você nessa noite. Eu peço para que você abra a sua Bíblia. Primeiro Coríntios, capítulo 11 e versículo 24. 1 Coríntios, capítulo 11 e versículo 24. Vou apenas ler esse versículo, porque a palavra ela foi bem explicada, né? E a razão do nosso viver é o Senhor Jesus Cristo, que Ele sim deu a vida por nós. É por isso que nós estamos aqui, né? Amém?
Diz assim a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 24. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Aleluia. Eu quero dizer para você nessa noite que esse cerimonial, aleluia, ele tem um significado muito grande para nós. É o principal significado da nossa salvação. O Senhor Deus, Ele enviou o seu Filho para morrer por você e para morrer por mim. E a partir do momento que nós cremos no nome do Senhor Jesus Cristo, reconhecemos Ele como o único e verdadeiro Salvador das nossas vidas, e podemos compartilhar desse sangue, do corpo de Cristo, que é o pão, somos totalmente sarados, transformados, somos pessoas melhores, aleluia, pai melhor, marido melhor, homem melhor, mulher melhor. Então somos transformados não somente nessa humanidade, mas diante de Deus, porque somos reconhecidos como filho. Glória a Deus sempre. Então, irmãos, não é qualquer momento, mas é um momento especial, onde o Senhor Jesus se faz presente em nosso meio. É por isso que devemos nos examinar e pedir perdão para Deus dos nossos pecados. E então, participar da Santa Ceia do Senhor, que é o sangue que nos purifica, que é o sangue que nos lava, que é o sangue que nos transforma, que é o sangue que nos traz a paz, que nos traz a cura. É o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Eu quero chamar aqui, juntamente aqui, os missionários, o André, a Débora, amém? Para que a gente esteja orando pelo elemento da Santa Ceia, que é o pão e o suco de uva, amém? Estenda suas mãos. Senhor Deus, nesse momento, Senhor, consagramos a Ti, Pai Celestial, este pão. Consagramos a Ti, Pai Celestial, esse suco, Pai Celestial, que representa, Pai Celestial, o Teu sangue, Pai. Que representa esse pão, o Teu corpo. Pai Celestial, tanto sofrimento, Pai Celestial, aleluia, até a última gota do Teu sangue, Pai Celestial, foi ali, Pai Celestial, naquela cruz do Calvário. Oh, Senhor Jesus, e o Senhor deu tudo por nós, Pai Celestial. E o que damos ao Senhor? Oh, Senhor, não temos muito para te oferecer senão as nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, consagramos, Pai Celestial, o cálice e esse pão. Pai Celestial, que ao comermos, que ao bebermos, Senhor, possamos ser curados, Pai Celestial, primeiramente a nossa alma, mas também, Pai Celestial, a nossa matéria, o nosso corpo, Pai. Que possamos, Deus, andar, Senhor, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. Transforme, Pai Celestial, os corações, Senhor, aqueles que estão nos assistindo, Pai Celestial, ali na internet, YouTube, Pai Celestial, aqui, Pai Celestial. Em nome de Jesus, Senhor, queremos ser filhos melhores, Pai. E ter, Pai Celestial, aquilo que o Senhor nos mandou, que é pregar o Teu Evangelho a toda criatura. É o que nós te pedimos, Senhor, e desde já te agradecemos. Amém. Pode servir em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vida entrego a Ti. Os meus sonhos entrego a Ti. Faz de mim um vaso novo, um coração novo. Adore ao Senhor. Um vaso de barro em Tuas mãos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Reconheço que posso errar, mas eu sei que existe o perdão. É por causa do sangue que foi derramado, por causa do Seu grande amor. Tu és Senhor do universo, és o Filho de Deus. Aleluia, glória a Deus, glorifique ao Senhor nessa noite. Aleluia. O Cordeiro Santo
a morte, estás assentado ao lado de Deus, Deus Pai. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. É por causa deste sangue, é por causa desse pão que você está aqui. Deus te escolheu, Deus te transformou, Deus te libertou. Aleluia. Às vezes você pode ser que você esteja aí me vendo, eu não sei aonde vai chegar essa mensagem. Às vezes você fala assim, eu não sou ninguém. Você é sim. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Você é diferente, você é filho. Aleluia. A tua autoestima tem que estar em alta, porque você é diferente. Você foi separado para adorar o nome santo do Senhor. Você não é qualquer um. Aleluia. Mas você é filho de Deus. Creia nisso. Creia que este sangue, que este pão, aleluia, nessa noite ele tem poder para mudar a sua história. Aleluia. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, na hora da tribulação. Aleluia. Tenha fé, aleluia, creia. Deus está trabalhando por você nesse momento. Aleluia. Lá na sua casa, lá no seu trabalho, aleluia, aonde você passar, Deus já está pelejando, aleluia, a favor, aleluia, a tua causa, amém? Aleluia. Agradeça mais uma vez, fala assim comigo: Senhor Jesus, muito obrigado, Deus, pelo teu corpo, Pai Celestial, ali naquela cruz do Calvário, que foi, Senhor Jesus, esmagado ali por mim, Pai Celestial. Aleluia, Senhor, que possamos ser curados, Pai Celestial. Nesse momento, é o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos. Pode comer em nome de Jesus. Amém, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Senhor Jesus Cristo, esse daqui é o teu sangue, Pai. Senhor, o sangue que nos purifica, que nos lava, que nos limpa, Pai. Senhor, nos transforma, Pai Celestial, em nome de Jesus, Senhor. Que possamos, Pai Celestial, ser pessoas melhores, filhos melhores. Senhor, que possamos, Deus, representar a Ti, Senhor, nessa terra. E que vidas, Pai Celestial, possam ser salvas, Pai Celestial, através da Sua palavra. Senhor, que possamos ser usados por Ti para fazer a Tua vontade. Te pedimos, Pai, nos cura, Pai. É o que nós te pedimos, Senhor. Desde já te agradecemos. Pode tomar o cálice. Aleluia. Aleluia. Eu vou dar um minuto para você agradecer a Deus nesse instante. Xalabato e canta lá e tubionde de gaçou. Senhor, te agradeço, Senhor, pela nossa vida, Senhor. Te agradeço, Pai Celestial, por o Senhor fazer parte, Pai Celestial, da nossa história, Senhor. Oh Deus, porque o Senhor nos resgatou, Pai Celestial, do lamaçal do pecado e nos transformou, Senhor. Já podemos sentir, Senhor, a Tua cura, Pai Celestial. Já podemos sentir, Pai Celestial, a Tua mão sobre nós. Que possamos, Deus, em nome de Jesus, levar o Teu Evangelho, Pai Celestial. Proclamar a Tua palavra, Pai Celestial, em nome de Jesus, Senhor. Para todo esse universo, Pai Celestial. Que as pessoas possam ouvir que o Senhor é bom, que o Senhor é maravilhoso. Que o Senhor é quem nos fortalece, Pai. Venha, Pai Celestial, em nome de Jesus, Senhor, curar nessa noite, transformar nessa noite. Repreendemos, Pai Celestial, todo o poder do inimigo, todo
todo o poder das trevas, pandemia, epidemia. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, todo levante contra a tua igreja, quando o teu povo está quebrado, em nome de Jesus. Senhor, derrama a tua paz, derrama a tua graça, Senhor, sobre o teu povo, Pai. Senhor, que possamos ter uma semana maravilhosa, Senhor. Que vidas, Pai Celestial, possam vir, Pai Celestial, para o teu rebanho. Que pessoas, Senhor, possa ter, Pai Celestial, em nome de Jesus, Pai. Possa ter, Pai Celestial, palavras, Pai Celestial, de restauração, de amor, e ser cheias do teu Espírito Santo. Profetizo, Pai Celestial, uma igreja renovada. Profetizo uma igreja cheia do teu Espírito Santo, cheia da tua graça, Senhor. Que não nos falte, Senhor, sabedoria, Senhor, para pregar o teu evangelho. Que não nos falte sabedoria, Senhor, para ter intimidade contigo. Que não nos falte sabedoria para proclamar a tua palavra, pois o Senhor é bom o tempo todo. E te agradecemos por essa santa ceia, Pai Celestial, pela tua presença aqui, Senhor, que nos cura, que nos transforma, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, fica conosco, Pai. Leve o teu povo, Pai Celestial, em paz, Senhor. Traga vida, Senhor, em nome de Jesus, nos restaura. É o que nós te pedimos, Senhor, e desde já te agradecemos. Amém? Nesse momento, aleluia, incline a sua cabeça, estenda as suas mãos para receber a bênção apostólica. Que o amor de Deus e a graça e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre toda a igreja. E todos dizem amém. Glória a Deus. Que você tenha uma semana abençoada, um mês abençoado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Está terminado em nome de Jesus. Entrego a ti os meus sonhos, entrego a ti. Faz de mim um vaso novo, com coração novo, um vaso de barro em tuas mãos. Conheço que posso errar, mas eu sei que existe o perdão. É por causa do sangue que foi derramado, por causa do seu grande amor. Tu és Senhor do universo, és o Filho de